Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, nesta manhã de domingo, nós estaremos iniciando uma série de estudos que será de vital importância para nós. Estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Vamos meditar e abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139, versículos de 1 a 14. Oremos ao Senhor. Ó Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome. Queremos nesta manhã, ó Pai, ouvir de Ti. Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós. Fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz o Salmo 119, tem até um cântico, né? Senhor, eu sei que Tu me sondas. Então nós vamos ler esse salmo recapitulando, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O objetivo hoje dessa série de estudos é fazer com que nós, como igreja, possamos entender um pouco sobre o Espírito Santo, saber reconhecer quem é o Espírito Santo, tanto nas Escrituras como no nosso relacionamento com Ele no dia a dia. A princípio, nós podemos dizer aos amados irmãos, à amada igreja, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem a natureza da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós vamos procurar entender de uma maneira bem simples o que a palavra de Deus nos quer dizer com isso. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Se você olha para mim, você está vendo o quê? Um corpo. Mas eu sou também composto de 3 partes. Eu sou um corpo, eu sou alma e eu sou espírito. O corpo você está vendo, está diante dos seus olhos, você pode contemplar através desse canal. A alma são as minhas emoções.
aquilo que eu sinto, a raiva, o desejo, outras preocupações, tudo vem sobre a minha alma. O salmista diz: por que afliges, ó minha alma? A alma são nossas emoções. Bem resumidamente, né? Tudo requer uma maior profundidade, mas vamos, para entendermos o significado, como é a Trindade. A Trindade é uma unidade perfeita. Nós não somos uma unidade perfeita, muito pelo contrário. Então eu sou o corpo, a alma, que carrega as emoções, e o espírito, que é o meu intelecto, a minha racionalidade. Só que a minha alma, as minhas emoções, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, contra o corpo, contra os desejos que estão nas emoções das nossas almas, e de maneira que nós, eu e você, nós nunca estamos fazendo aquilo que queremos. Se eu agrado a Deus, estou com Deus, estou em comunhão, amém, aleluia, glória a Deus, mas eu estou contrariando a carne. A carne não quer isso. Se eu estou fazendo a vontade da carne, estou nos deleites da vida, eu estou contrariando o meu espírito, porque o meu espírito está em sintonia com aquele que me criou. Evidentemente que eu não, em circunstância nenhuma, nós estamos fazendo o que queremos. Vamos falar então sobre a unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade é perfeita. O nosso Deus é um Deus triuno. Façamos o homem como nossa imagem e nossa semelhança. Perfeito. O Pai e o Filho e o Espírito Santo concordam com esta iniciativa. Jesus foi enviado pela vontade de Deus e ele cumpriu o seu papel. Porque o pensamento é unânime. E o Espírito Santo age nesse contexto, unanimemente também, com o Pai e o Filho. É uma pessoa com características próprias, com natureza própria. Existe uma linhagem na teologia que chama pneumatologia. Nós sabemos que o nosso espírito, ele é o sopro divino. O que nos traz a racionalidade, a maneira de pensar, para mim não agir com as emoções e sim com a razão. Quando eu sou trazido à reflexão, que eu começo a fazer o uso da razão, eu estou sendo espiritual. E que no momento em que eu não tenho mais a vida, o espírito não tem mais razão de existência. O fôlego já era, acabou. Então, porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Então nós temos corpo, alma e espírito, e Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. As características, nós vimos aí no Salmo 139, dos versículos de 1 a 14, ele tem as características próprias de uma pessoa, como um sopro, um ar, um vento, que se movimenta e se desloca por todo o universo, e que age. Na antiguidade, os judeus, os hebreus, eles não tinham um conhecimento que nós temos hoje a respeito do Espírito Santo, porque o grande derramamento do Espírito Santo, apesar das citações diversas que o Velho Testamento nos apresentam, eles não tinham tanto conhecimento, porque não tinham experimentado ainda, salvo raríssimas exceções, Jó, Moisés, os profetas, que haviam experimentado
esse contato, esta porção do Espírito. O Espírito Santo, ele começa a ser entendido a partir do dia de Pentecoste, onde houve o grande derramamento do Espírito Santo, fazendo com que a igreja primitiva, naquele momento, começasse a ter a sua experiência, cada um de um modo especial, com o Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, de 1 a 2, para a gente entender que o Espírito Santo é citado desde o começo e continua sendo citado até o final no Apocalipse. Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O irmão Ronaldo fala muito em matemática de Deus, e eu vou fazer uma equação aqui. Se nós tivéssemos aqui um quadro negro, eu queria fazer uma definição de Deus. Vamos fazer como se fosse matemática. Pai mais Filho mais Espírito Santo é igual a Deus. Deus não é um nome singular, é plural. Pai mais Filho mais Espírito Santo igual a Deus. Está no plural. São os três, é a Trindade, é triuno. Não há discussão. Esse é o texto áureo da nossa lição. O Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele é real. Ele é integrante da Trindade, conforme nós já mencionamos. Tem características próprias de uma pessoa, porque ele está presente na igreja, ele está presente na nossa vida, ele está agindo como intercessor, como alguém que ouve a sua oração e a leva até o trono. Está me entendendo, irmãos? Então, esta maneira de agir, esse modus operandi do Espírito Santo, o dá a característica de uma pessoa. Assim como o Filho, Jesus Cristo, que andou sobre a terra, que teve o seu ministério, o Filho tem a característica própria de filho, mesmo nesse acoplamento dessa trindade, desse Deus triuno, assim também o Espírito Santo. Característica de uma pessoa. Segundo ponto, é um agente que preenche, aproxima e conduz. Nos aproxima de Deus e nos conduz a Deus em oração. Ele preenche os vazios porque ele traz consolo. Quando nós estamos na direção, no direcionamento do Espírito Santo, a palavra de consolo, ela vem. Vem no versículo da Bíblia, vem na palavra de um irmão, vem na oração do pastor, tudo conduzido por obra do Espírito Santo. O terceiro ponto que essa lição de hoje ela nos traz é sobre o Espírito Santo nas Escrituras. Conforme nós já havíamos comentado no início do estudo, no Antigo Testamento não se dava tanta ênfase
Mesmo porque o livro de Gênesis, por exemplo, ele tinha dois objetivos. O primeiro, de fundar historicamente, teologicamente, o êxodo hebreu, para mostrar que o Jeová do êxodo é o mesmo Elohim da criação, consequentemente, redentor. E vem falando isso aí, didaticamente, nos leva à Trindade, não é isso? Porque Israel, ele ia assumir a identidade como povo de Deus. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, então, ele começa principalmente na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é Deus? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. No versículo nós vamos encontrar ali: façamos o homem como nossa imagem e semelhança. É uma só palavra. É uma palavra plural, Trindade, o Deus Supremo rodeado por divindades, o Filho e o Espírito Santo. É difícil para a nossa percepção entender como é que três pessoas distintas formam uma só, porque pensam da mesma forma e não há discordância entre eles. Se somente o Pai que sabe o dia do fim, o Filho concorda plenamente que só ele deve saber, e o Espírito Santo também. Outra coisa interessante que nós vamos ver, é bom dar uma lida na lição, nós não tivemos praticamente tempo, porque recebemos a lição já. Eu tive o privilégio de recebê-la antes, né? Né, pastor Geraldo? Mas alguns dos irmãos talvez nem tenham tido acesso ainda. No Novo Testamento, a partir do dia do Pentecoste, o Espírito Santo, ele concede aos apóstolos a tarefa de lançar os alicerces da igreja. Os apóstolos não tomavam nenhuma atitude sequer, nenhuma iniciativa, sem antes colocar diante de Deus em oração e receber a revelação do Espírito Santo a respeito de qualquer assunto. Assim foi nos concílios, assim, quando o Espírito Santo dava a palavra que era a resposta de que os apóstolos precisavam, todos acatavam, porque entendiam que a palavra estava saindo da boca do próprio Deus, revelada pela comunhão do Espírito, por causa do derramamento do Espírito sobre os apóstolos. Então eles entendiam que o irmão havia recebido de Deus aquela orientação e acatavam. O Espírito Santo está entre nós, amados. Ele mostra para alguns e os outros obedecem porque entendemos ser a palavra de Deus. O sopro do Espírito. Os ventos celestiais que trazem o Espírito até nós e nos mostra qual o caminho a ser seguido. Amém, queridos? O Espírito Santo nas Escrituras é este que está agindo desde os tempos da criação e continua agindo no interior da igreja até que o Senhor venha. Que Deus nos abençoe nesta manhã e a gente espera que no próximo domingo o nosso encontro seja presencial, muito provavelmente. Mas mesmo assim nós continuaremos gravando. Amém? Glória a Deus.